No coração dourado do Emirado de Al-Zahir, sob os lustres que espalhavam brilhos como estrelas de fogo, o sheik bilionário Adnan Al-Masri contemplava sua prisão de ouro. Seu olhar frio e incisivo cruzava os salões suntuosos do palácio, enquanto a decisão que ele mais temia se aproximava. Um casamento arranjado, imposto por alianças políticas que ameaçavam aprisionar seu espírito indomável. A solução? Fingir um namoro com Layla, uma serva de olhos profundos e alma indomável, para escapar do destino que sua família lhe traçara. O palácio respirava histórias em cada tapete bordado, nos perfumes de incenso e nas sedas que tangiam através dos ventos quentes do deserto ao redor. Lá fora, a areia dourada ondulava sob o sol infindável, enquanto lá dentro, o silêncio pesado da riqueza escondia conflitos imensos. Adnan, conhecido por sua mão firme e sua impassível expressão, sentia um mar de tédio e revolta contra tudo que lhe era imposto. Na penumbra do corredor, Layla caminhava, sua humildade envolta em paciência, mas com uma chama oculta queimando silenciosa em seu peito. O brilho das joias do sheik contrastava com o simples tecido de suas roupas, mas seus olhos denunciavam uma coragem que fazia o poderoso hesitar. Quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez naquela manhã, um silêncio tenso falou mais alto que qualquer palavra. "Agora você me pertence", disse Adnan com voz grave, o desafio implícito naquelas palavras fazendo Layla erguer o queixo com dignidade. "Não aquele arranjo. Eu escolho o que quero e escolho você para essa farsa." Ela hesitou, o coração trêmulo, mas percebeu que aceitar o plano era sua chance de escapar de uma vida de invisibilidade. "Convencer sua família será impossível, sheik", respondeu, a determinação moldando suas palavras breves. "Mas se é isso que precisa, lutarei seu jogo." A tensão entre eles crescia como o sol que queimava lá fora. Cada encontro uma batalha silenciosa entre desconfiança e um desejo ainda não revelado. Em um dos encontros furtivos no jardim florido, Adnan sussurrou: "Se isso for mesmo um jogo, cuidado para não se perder." Layla sorriu e por um instante o peso do mundo desapareceu, substituído por uma centelha de algo impossível de nomear. Mas no instante em que o sheik imaginava controlar tudo, uma visita inesperada ao quarto da serva revelou um segredo oculto que mudaria não apenas sua farsa, mas o destino de ambos. Um pacote misterioso, deixado às pressas, continha documentos que podiam desmontar as alianças que cercavam Adnan e ligar Layla a um passado que ele jamais poderia prever. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, certifique-se de fazer parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e você não pode perder nenhum deles. Deixe seu like se a paixão deste sheik bilionário já mexeu com seu coração. Conte nos comentários o que você acha que verdadeiramente une essa serva e seu poderoso sheik. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O pacote repousava no canto escuro do quarto de Layla, envolto por uma aura silenciosa que parecia exigir segredo absoluto. Seus dedos hesitaram por um instante antes de desdobrar o papel com delicadeza, como se temesse despertar um mundo oculto e perigoso por trás daquela envelope amassado. Os olhos da serva de brilho raro caíram sobre as linhas escritas ali, e um arrepio atravessou sua espinha. Documentos assinados, selos de uma família cujo nome fazia Adnan fechar os punhos, e o olhar se tornar ainda mais frio. Por todo o palácio, o ar parecia pesar com a iminência do inevitável. O casamento que o sheik bilionário desdenhava, mas que sua linhagem impunha.
Layla, sentada no banco simples de madeira, sentia o peso da escolha que agora ultrapassava uma mera farsa. Aquela revelação lançava uma sombra sobre o jogo que ambos jogavam. Adnan não notava ainda, mas cada passo que ele dava naquele salão de espelhos não passava despercebido. Os rumores, as portas que gemiam sob o calor do deserto e as vozes abafadas entre as colunas suntuosas conspiravam. O sheik arredava em silêncio as cortinas de veludo carmesim para olhar o horizonte incandescente que o mundo forçava sobre ele. Quando Layla emergiu do quarto, seus olhos encontraram os de Adnan no salão principal, um encontro que cortou o silêncio pela intensidade quase tangível. Ela apertava o envelope contra o peito, um gesto que dizia mais do que palavras jamais poderiam expressar. "Estou pronta para continuar o jogo, Sheik", disse ela, voz firme mesmo que o coração tremesse. "Mas saiba que as cartas que carregamos são mais perigosas do que pensávamos." Adnan a citou, dividido entre a admiração pelo ardor daquela mulher e a fúria por sentirem-se ameaçados. "Você não entende o que está em suas mãos, Layla. Esses papéis." Sua voz se quebrou por um segundo, revelando a vulnerabilidade escondida por trás da armadura de riqueza e poder. "Eles podem destruir tudo." Ela firmou os olhos nela mesma, a âncora, a ânsia de não se tornar mais um peão em um tabuleiro que não escolheu. "Talvez seja o que precisamos para sair dessas correntes douradas." O silêncio tomou conta do momento, pesado como o perfume de jasmim que flutuava pelas janelas abertas do palácio. O sheik deu um passo à frente, chegando perto o suficiente para que a temperatura entre eles subisse, mas sem jamais tocar. Seu olhar profundo sondava cada sombra na face dela, buscando um indício de fraqueza. "Você está jogando com fogo, Layla", murmurou ele. "Mas talvez seja esse fogo que mantenha vivo o pouco de verdade que resta aqui." Cada palavra carregava um peso, um convite velado para que ela mergulhasse num abismo do qual não haveria como voltar. Layla sabia que ao aceitar esta aliança, forjada na mentira, também selava seu destino ao dele, não só como serva e senhor, mas como dois seres amarrados por segredos e desejos proibidos. Nas noites seguintes, sob as luzes cintilantes de candelabros e ao som distante de instrumentos árabes, Layla e Adnan foram forçados a compartilhar momentos que os desarmavam. Entre olhares relutantes e conversas carregadas de tensão, algo começou a brotar. Uma conexão crua, dolorosa e bela, que os fazia esquecê-los por instantes do peso dos papéis e das alianças. Adnan, especialmente, lutava contra fantasmas invisíveis. O homem que se esperava que ele fosse e o homem que desejava ser. O sheik bilionário, com toda a sua riqueza e poder, jamais imaginou que uma serva poderia ser a chave para libertar seu coração das correntes sociais e das expectativas sufocantes. E Layla, por sua vez, descobria um poder inesperado numa dança delicada entre negar suas próprias emoções e se entregar ao brilho fugidio daquele vínculo complexo. Mas enquanto o palácio respirava com seus segredos e intrigas, alguém observava de longe, atentos a qualquer deslize. Um mensageiro silencioso deixou cair um bilhete sob a porta dourada, fazendo com que a sombra do passado voltasse a rondar. A mensagem, escrita com tinta negra e palavras cortantes, prometia chocar Adnan numa dimensão jamais imaginada. Quando o sheik bilionário leu aquelas linhas, seu rosto se fechou em uma expressão carregada de choque e raiva. Os nomes ali escritos não eram apenas inimigos políticos.
Eram fantasmas pessoais, fragmentos de uma história que ele jurara enterrar. Isso não vai ficar assim, jurou ele, apertando o papel como se fosse a única arma que tinha além de sua vontade férrea. Layla, o que você trouxe para o meu palácio pode ser o fio que desata tudo, mas também pode nos destruir antes de começarmos. Ela o encarou com olhos que não mais escondiam o medo, apenas a determinação. Prefiro enfrentar essa tempestade ao seu lado do que viver na mentira. E na sombra, o vento quente que invadia as janelas fez dançar as cortinas, como se o próprio deserto conspirasse com a intensidade daquele momento. Lá fora, a vastidão dourada se estendia, eterna e implacável, ecoando as tensões que borbulhavam no coração do mais poderoso homem do Emirado. Adnan deu um passo atrás, respirou fundo e, por um instante invisível, baixou a máscara que o protegia do mundo e a si mesmo. Ele não era mais só o sheik bilionário de punho de ferro, mas um homem à beira do abismo, segurando nas mãos um amor nascente, rodeado por traições e sombras. E justo quando parecia que poderiam encontrar um caminho nesta tormenta de segredos e alianças, o toque agudo de uma campainha reverberou pelo palácio. Era uma visita inesperada. Do lado de fora daquela porta estava alguém que poderia mudar para sempre a história que Adnan e Layla ousavam começar a escrever. E sua chegada prometia uma reviravolta que nenhum deles estaria preparado para enfrentar. O silêncio no salão do palácio foi quebrado pelo som da campainha, ecoando como um trovão sob as abóbadas douradas. Adnan permaneceu imóvel, os dedos ainda fechados no papel que carregava o peso das sombras que agora o cercavam. Cada gota do ar parecia mais densa, apertando o peito daquele homem, que até então dominava todos os elementos ao seu redor. Layla o observava, a respiração suspensa, o coração martelando como as batidas de um tambor ancestral. A visita inesperada não era apenas um visitante comum, era uma chave que poderia abrir ou destruir o castelo de cartas que cuidadosamente eles tinham começado a construir. A porta se abriu e, para surpresa de ambos, revelou uma figura envolta em mantos escuros, com olhos tão afiados que pareciam perscrutar não só o corpo, mas as almas ali presentes. Sem palavras, a misteriosa visitante estendeu uma mão contendo um pergaminho enguçado, marcado com o selo de uma antiga casa real que ressoava com histórias de poder e traição. Adnan trocou um olhar rápido com Layla. Cada linha de seu rosto endureceu ao reconhecer aquele símbolo. Uma lembrança se impôs como um punhal, o arrepio de um segredo enterrado, a traição de um passado que ele jurara apagar. E então, sheik bilionário, a voz da mulher soou, baixa, quase um sussurro carregado de veneno. E promessa. Você acreditava que poderia fugir das correntes políticas de Al-Zahir? Que a verdade permaneceria enterrada enquanto você brincava de fingir? O salão se encheu de uma tensão quase palpável. O perfume intenso de Oud se misturava ao ar quente do deserto que invadia as janelas abertas, embalando aquele momento com uma atmosfera de suspense e perigo. Layla apertou o envelope contra o peito, mas não desviou o olhar. "Quem é você?" Adnan exigiu, voz deixada entre o eco da dor e da raiva contida. Seu poder, outrora inabalável, tremia diante daquela nova ameaça, tão real quanto a vastidão implacável do deserto. Alia, enviada da casa al-Rashid,
respondeu ela com frieza. Venho recordar que escolhas ocultas têm consequências e que alguns pactos selados em silêncio podem ouvir impiedosamente os tronos mais firmes. Os olhos de Adnan estreitaram-se e um nó apertou sua garganta. Sabia que Layla carregava um segredo maior do que cansara de desconfiar. O simples fato daquela mulher estar ali era uma prova disso. Layla se adiantou, desafiando a presença imponente, sua voz firme, soando clara e inesperadamente forte. Se vier com ameaças, Alia, saiba que já cruzamos águas turbulentas. Não sou mais a serva invisível que podia ser pisoteada sem reação. Por um instante, as três figuras permaneceram numa dança silenciosa de olhares e tensões, como se a qualquer momento uma faísca pudesse acender um incêndio capaz de consumir tudo. Adnan respirou fundo, tentando recuperar o controle. Se você tem provas, Alia, mostre-as, mas saiba que nada derrubará Al-Masri tão facilmente. A mulher desdobrou o pergaminho, revelando uma série de documentos antigos, inscrições, e uma carta cujo conteúdo parecia ter sido escrito com sangue e traição. Layla sentiu a fúria crescer em seu peito, misturada ao medo que começava a emergir das profundezas de sua alma. Estes documentos comprovam um pacto secreto entre sua família e a casa Al-Rashid, continuou Alia, seu olhar fixo como uma lâmina. Um acordo que, se vier à tona, não só destruirá sua reputação, mas também exporá o segredo de sua verdadeira origem, Layla. As palavras caíram como pedras no lago daquelas vidas entrelaçadas. O rosto de Adnan ficou pálido, o orgulho ferido dando lugar a um desespero contido que ele jamais permitira transparecer. Layla, sua voz falhou. Um raro momento de vulnerabilidade que soltou. O véu impenetrável da sua alma. Por que você nunca me contou isso? Ela baixou os olhos, evitando a acusação velada. Porque temia que me enxergasse como uma traidora. Temia perder o pouco que ganhei ao seu lado. O palácio, com toda sua opulência, parecia diminuir diante da tempestade que ameaçava engoli-los. No silêncio que se seguiu, a distância entre ambos se tornou palpável, uma barreira invisível que pesava como 1000 correntes. A figura de Alia não tardou a perceber a tensão, aproximando-se com um sorriso cruel. Vocês estão mais fracos do que eu imaginava. Al-Masri, até onde você está disposto a ir para proteger seu legado? E você, Layla? Por quanto tempo ainda aguentará dançar nesta corda bamba? Adnan sentiu o sangue ferver. Chega! Cortou. A voz, agora firme como um comando imperial. Este jogo não será decidido por ameaças veladas. Se querem confrontar o passado, façam isso abertamente. Alia inclinou a cabeça, ciente de que seu papel era apenas o início da tempestade. Deixou os documentos cuidadosamente sobre a mesa, com a certeza de que aquela explosão de verdades ainda os consumiria por inteiro. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio diferente pairou no ar. Um silêncio carregado de decisões inadiáveis e destinos entrelaçados por um fio tênue e perigoso. Layla olhou para Adnan, os olhos brilhando com uma mistura de dor e desafio. Não somos apenas peças nesse tabuleiro, Sheik. Estamos nos tornando jogadores. O Sheik bilionário a fitou, um flash de admiração mesclado à inquietação atravessando sua expressão. Ele sabia que nada, nem mesmo seu vasto império, podia protegê-los da tempestade que vinha. Naquele instante, o relógio do destino parecia marcar uma contagem regressiva que ninguém poderia deter. E era exatamente nesse momento, com o peso da traição e do amor pulsando em seus corações, que um sussurro urgente cruzou os corredores vazios do palácio.
anunciando que a verdadeira batalha estava apenas começando. A porta fechou-se com um estrondo sutil, como se o palácio inteiro respirasse aliviado por um instante, apenas para prender o fôlego logo em seguida. Adnan permaneceu imóvel, o olhar fixo no pergaminho repousando sobre a mesa de mogno. As linhas e selos carregados de traição, como punhais invisíveis cravados em seu orgulho. Layla sentou-se, ainda segurando firmemente o envelope que carregava seus próprios segredos, os olhos fixos no sheik bilionário, que antes parecia invencível, mas agora exibia fissuras em sua armadura impassível. Aquele homem, cuja fortuna construíra impérios e cujo nome era murmurado com respeito e medo, agora tinha no rosto a sombra de uma dúvida profunda e dolorosa. O silêncio que pairava era denso, quase palpável, perfumado pelo jasmim e pelo calor abafado da tarde no deserto. O embate silencioso das emoções era mais forte que qualquer palavra dita. Adnan suspirou, um som rouco e carregado de peso. Você nunca falou disso antes, disse, a voz baixa, como se pronunciar aquelas palavras escondesse dor que ele julgava dever enterrar. Nunca me contou sobre esse pacto. Layla desviou o olhar, um leve tremor nos lábios. Por medo, confessou, medo de que você me visse como uma intrusa, uma traidora no seu mundo de ouro e poder. Eu queria proteger o pouco que havia conquistado ao seu lado. Ele avançou até a janela, puxando delicadamente as cortinas vermelhas que filtravam a luz intensa do sol. Lá fora o deserto ardia sob um céu azul implacável. Cada grão de areia uma testemunha silenciosa daquela luta interna. Um homem como eu não teme barganhas que envolvem dinheiro ou poder, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Temo só o que ameaça meu coração, e agora esse pacto ameaça tudo o que sou. Layla levantou-se, aproximando-se com passos firmes. O simples fato de partilhar dali o mesmo ar tornava o espaço entre eles eletrizante e ao mesmo tempo tênue. O coração do sheik é mais complexo do que a riqueza que carrega, disse ela, a voz trêmula mais determinada. Se essa verdade nos destrói, então devemos enfrentá-la juntos, ou estaremos condenados a viver prisioneiros de mentiras, sob esses muros dourados que só servem para nos manter cativos. Um gesto delicado, o toque da ponta dos dedos dela sobre a mão dura dele, rompeu o gelo da distância. Adnan sentiu, naquela carícia discreta, algo que há muito tempo havia esquecido. Esperança. Porém a porta novamente se abriu, quebrando aquela trégua silenciosa. Um servo anunciou, com voz grave, a chegada de um emissário urgente do Conselho Real. Adnan fechou os olhos por um segundo, o olhar endurecido pela tempestade que vinha se formando. Que ele entre, ordenou, a autoridade em. Sua voz recuperada, mas os traços da insegurança ainda pulsavam por trás da máscara impassível. O emissário entrou, trazendo notícias tão afiados quanto lâminas. Sheik bilionário Al-Masri, o Conselho Supremo exige sua presença imediata na sala de audiências. Há rumores que ameaçam desestabilizar não apenas seu reinado, mas a paz frágil do Emirado. Layla observava a expressão de Adnan, que escureceu como nuvens de tempestade se aproximando. A cada palavra, ela sentia a tensão crescer, não só dentro do palácio, mas no próprio destino que os unira. E o que dizem esses rumores? Ela ousou perguntar, a voz carregada de inquietação. O relato é claro. A revelação do pacto secreto está prestes a se espalhar como fogo no deserto. Inimigos políticos e aqueles que esperamos nunca encontrar preparam-se para atacar,
buscando destruir Al-Masri com as armas da vergonha e do passado. Layla inspirou fundo. O jogo que antes parecia meramente perigoso havia se tornado mortal. Adnan virou-se, fitando-a com intensidade que rasgava as cortinas da dúvida. Layla, tudo o que temos pode ruir em um instante. O que você carrega não é apenas um segredo. É uma sentença para nós dois. Ela segurou seu olhar, uma coragem ardente queimando por dentro. Então que enfrentemos essa tempestade, Sheik. Juntos. Naquele instante, o peso do ouro e da opulência que o cercava pareceu se transformar em correntes invisíveis, firmando-os no centro de um furacão prestes a devorar seus mundos. Adnan sentiu o coração bater mais rápido, um som estranho para um homem acostumado a dominar. Mas agora, ligado de forma indissolúvel àquela mulher que desafiava não apenas as tradições, mas também seus próprios muros internos. A noite caiu sobre Al-Zahir, o deserto tingido por tons de rubi e ébano, e as estrelas pareciam observar, cúmplices silenciosas, a guerra que começava dentro dos salões palacianos. Mas foi o som abrupto do vidro quebrando na ala oeste do palácio que quebrou a frágil tensão. Um alerta claro e frio percorreu o corpo de Adnan. Alguém havia invadido o santuário dourado onde ele reinava. Com um último olhar para Layla, ele murmurou: "Prepare-se. A verdadeira batalha para proteger nosso futuro acaba de começar." Do lado de fora da porta, uma sombra deslizou pelo corredor escuro, e no silêncio que se seguiu, um sorriso perverso e incerto iluminou o rosto daquela que preferia permanecer invisível. Porque naquela noite, o império do sheik bilionário começava a ruir, uma peça de cada vez. E o verdadeiro inimigo ainda não havia revelado seu rosto. O silêncio que se instalou após a saída de Alia era como uma sombra silenciosa a envolver cada canto do salão. Layla permaneceu imóvel, as mãos ainda apertando o envelope surrado que guardava seus segredos, enquanto Adnan afundava-se em contemplação. O peso da traição e da verdade não dita pendurava-se entre eles como uma nuvem densa, prestes a desabar. Adnan caminhou até a imensa janela, onde o sol do deserto revelava a vastidão intocável que se estendia até o horizonte. O calor entrava como uma carga quase física, derretendo as fachadas de orgulho e poder que ele se esforçava para manter. Sua figura, imponente e rígida, parecia pequena diante daquela imensidão, presa em um duelo entre o passado e o presente. "Eu nunca quis que essa parte da minha vida viesse à tona", murmurou, a voz áspera, carregada de mágoa contida. "Mas agora não podemos mais fugir. Eles querem apagar tudo o que construímos e usar você como peça central desse jogo cruel." Layla avançou, hesitou um momento, mas decidiu se aproximar. Seus olhos profundos encontraram os de Adnan, revelando uma determinação que desafiava até o maior dos impérios. "Então que eles tentem. Eu não voltarei a ser invisível, nem deixarei que nos destruam. Somos mais do que peças, Sheik. Somos vozes que merecem ser ouvidas." Por um instante, o calor parecia carregar uma esperança inesperada. Mas logo, a realidade os puxava para uma correnteza de incertezas e perigos. No ar, ainda pairava um aroma sutil de oude misturado a um perfume que ela usava, que agora lhe parecia quase um escudo, uma pequena fortaleza contra o mundo que se virava contra eles. Não apenas lidar com a traição, mas também com os inimigos que a aguardam. Ele disse, a mandíbula contraída: "Al-Zahir é um castelo de silêncios e falsidades."
Não sei se minha força será suficiente para mantermos tudo intacto. Layla, por sua vez, sentiu o próprio coração acelerar diante da vulnerabilidade nua daquele homem, cuja autoridade parecia ser apenas uma armadura que ele teimava em não deixar cair. Sua força não é só sua, Adnan, é nossa, e, juntos, podemos encontrar uma saída. A noite começou a cair suavemente sobre o palácio, tingindo as paredes douradas como a luz rubra. Uma alvorada que prenunciava batalhas ainda não travadas. Cada pedra parecia sussurrar histórias de amores e traições ancestrais, lembrando que eles não estavam sozinhos nessa luta. De repente, o estalo de um passo apressado interrompeu o momento de pausas e confidências. O olhar de Adnan cortou a escuridão do corredor para onde a sombra se movia como um vulto estranho. Era Rashid, seu braço direito e confidente mais confiável. O homem carregava no rosto preocupações que nem o mais poderoso dos sheiks poderia ignorar. Encontrei sinais de infiltração no palácio, Rashid anunciou, a voz baixa, quase um sussurro de conspiração. Não apenas um aviso, mas alguém tentando desestabilizar você de dentro. Adnan fechou os olhos por um instante, deixando a notícia se instalar como um veneno lento. Eles não vão simplesmente esperar que o castelo caia, murmurou, a dureza retornando aos seus olhos. Querem arrancar o trono de minhas mãos e possuem peças que desconheço. Layla observava, sentindo a tensão crescente, o frio que parecia deslizar sob a pele, enquanto a ameaça se tornava cada vez mais real e imediata. Então, que os segredos sejam revelados, mas não que destruam o que conquistamos juntos, disse, sua voz firme, mesmo que o temor lhe apertasse o peito. Adnan voltou-se lentamente para ela, um gesto curto, mas cheio de significado. Pela primeira vez, sem disfarces, o sheik bilionário parecia disposto a compartilhar não só seu trono, mas seu fardo. Layla, esta aliança não é apenas um jogo agora. É uma guerra, ele declarou com uma convicção que fazia o ar vibrar ao redor. E se formos derrubados, será pelo fogo daqueles que têm medo de perder o que não podemos abrir mão. A resposta dela foi um olhar carregado de fogo e promessas, sentindo nas veias o pulsar de um amor que desafiava os limites entre a serva e o sheik, entre poder e vulnerabilidade. Enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu escuro do deserto, a tranquilidade breve desfez-se ao som abafado de vidros quebrando no extremo mais distante dos corredores do palácio. Um eco cortante que fez os corpos se tensionarem instantaneamente. Eles já estão dentro, sussurrou Rashid, voz grave como um eco de destruição iminente. Adnan empurrou a cadeira onde estava sentado, erguendo-se com a imponência de um leão prestes a lutar por seu reino. Preparem-se. O império do sheik bilionário está prestes a ser testado, e não permitirei que ele caia sem queime em suas brasas. Layla avançou para ele, sua mão firmemente agarrando o braço do homem, que até pouco antes parecia inquebrável e por instantes assustado. Então lutaremos, ela concordou, não só pela sobrevivência, mas pelo que aprendemos a construir juntos. Não somos mais sombras nessa história. O palácio pareceu prender a respiração, pulsando com a energia de tempos ancestrais em que sangue e poder se misturavam, como a areia fina do deserto. Ali, entre paredes que guardavam segredos de gerações, o confronto se anunciava inevitável. E quando uma figura encapuzada emergiu das sombras, cercada por passos silenciosos e ameaçadores, o olhar penetrante de Adnan se fixou naquela nova ameaça, a qual sabia que poderia significar o fim ou o renascimento do que ele chamava de casa.
A guerra estava lançada. E na penumbra do poder, uma voz sussurrou um nome proibido, revelando a última peça de um quebra-cabeça que tornaria impossível qualquer volta atrás. O estalo do vidro quebrado ainda reverberava pelos corredores do palácio quando a luz trêmula das tochas lançou sombras dançantes nas paredes douradas. O ar estava carregado, sufocante, misturando o aroma intenso do oude com o cheiro frio da noite que invadia pelas janelas abertas. Adnan Al-Masri, o sheik bilionário de punho firme e coração em tormenta, avançou com passos decisivos, rumo à ala oeste, o rosto uma máscara de concentração e fúria contida. Leila o seguia, os dedos cerrados no tecido simples de seu vestido, o peito apertado pela tensão de saber que a verdadeira ameaça estava agora escancarada dentro das muralhas que julgavam impenetráveis. Cada eco de seus passos parecia anunciar o inescapável confronto que se aproximava. Uma tempestade silente prestes a explodir. Chegaram diante do aposento do alarme. A madeira da porta estava riscada, marcas recentes e tentativas frustradas de arrombamento. Rashid já os aguardava, seus olhos carregados de preocupação profunda. Alguém quer nos quebrar, Leila. Não só os segredos antigos, mas a confiança que estamos tentando construir, disse Rashid, a voz curta marcada por anos de lealdade e batalha ao lado de Adnan. O que querem? Por que agora? Laila tentou controlar a voz que denunciava o medo disfarçado de coragem. Adnan soltou um suspiro longo e pesado, os músculos tensos do rosto revelando um homem que lutava contra seus próprios demônios tanto quanto contra inimigos invisíveis. Porque o poder que carrego incomoda. Porque o passado, sempre ele, insiste em sussurrar nas sombras. Mas não vamos cair sem lutar. Enquanto Rashid examinava as evidências do invasor, vestígios de seda escura e um símbolo enigmático gravado no punho metálico de uma adaga, Adnan sentiu a frieza do aço da realidade penetrar sua alma. O palácio, palco de seus triunfos e derrotas, transformava-se lentamente num campo minado, onde cada passo em falso poderia significar a ruína. Laila, por outro lado, tinha uma força silenciosa, moldada pelas adversidades e pela chama irrefreável que crescia dentro dela. Aproximou-se de Adnan, o olhar fixo e os lábios entreabertos, como se buscasse nas profundezas daquele homem a coragem para enfrentar o que viesse. Você não está sozinho, murmurou com a convicção de quem aprendeu a resistir. Sei dos nossos erros, dos segredos que nos ameaçam, mas também sei do que podemos ser juntos. Não deixarei que nos destruam. Adnan virou-se, encarando-a com uma intensidade fria, quebrada por uma faísca de ternura que ainda resistia. Laila, às vezes temo que o preço do que desejamos seja maior do que imaginamos, mas essa aliança com você é minha última esperança, mesmo que tudo ao nosso redor se desfaça. Os minutos seguintes foram permeados por um silêncio denso quebrado apenas pelo som distante do vento rugindo entre as dunas do deserto, como se a vastidão ao redor também pressionasse aqueles corredores de ouro. De repente, um sussurro fora ouvido, um ruído quase imperceptível, vindo dos fundos do corredor, o sinal de que a ameaça não havia acabado, apenas começava a revelar sua face. Rashid ergueu a mão, o olhar fixo na escuridão. No palácio ou fora dele, o perigo é real, alertou, e alguém muito próximo ainda caminha como se fosse um fantasma. Adnan apertou os punhos, sentindo as veias pulsarem contra a pele. Sua mente trabalhava freneticamente, conectando peças de um quebra-cabeça que ameaçava implodir suas defesas.
O nome da misteriosa Alia e o pacto sombrio com a casa Al-Rashid ecoavam como um veneno puro no seu sangue. Quem confio? Em quem deposito meus passos daqui para frente? Murmurou, a voz carregada de conflito. Esse império que construí não pode ruir. Não agora, não assim. Layla avançou, segurando a mão dele num gesto firme e inesperado. Confio contra a sua. Confie no que temos, Sheik bilionário. Não somos apenas peças, somos jogadores. E um jogador não foge do tabuleiro. Enfrenta-o, seja qual for o custo. Ele aspirou o perfume dela, mistura delicada de jasmim e resina, antes de soltar um sorriso breve, quase perdido, na face marcada pela luta entre o dever e o desejo. As portas do salão se abriram abruptamente, e um jovem rosto sério desvelou-se no umbral. Era Jafar, o espião que trabalhava para Rashid, com uma notícia que gelou. O sangue do Sheik. O inimigo já está entre nós, Sheik. Um traidor no palácio revelou o local onde guardamos os documentos que podem aniquilar tudo. Eles planejam um assalto à sala dos arquivos na próxima noite. Querem destruir a verdade que protege a sua honra e o seu nome. O silêncio caiu como um véu pesado. Adnan sentiu o peso da responsabilidade afundar profundamente em seu peito. Não apenas lutava para preservar seu trono, mas para proteger Layla e a promessa tênue que agora os unia. Preparem as defesas. Quero os guardas reforçados e ninguém fora de seu posto depois do pôr do sol, ordenou com voz firme, ecoando pelo salão. Layla observava, vendo além do sheik bilionário imponente. Via o homem disposto a tudo para preservar. Não só seu poder, mas o amor que começava a florescer entre eles. A noite caiu sobre o emirado de Al-Zahir como um manto denso. O silêncio dos salões dourados foi quebrado por passos furtivos, vozes sussurrantes, carregadas de segredos sombrios e planos de destruição. No meio daquele jogo de sombras, Adnan e Layla se preparavam para enfrentar não apenas as forças externas, mas os fantasmas que assombravam suas almas. E no ressoar dos ventos do deserto, uma única certeza enchia o ar. A verdadeira batalha do sheik bilionário ainda estava por vir. Quando uma figura encapuzada emergiu das sombras do palácio, com olhos que brilhavam de malevolência, a respiração de Adnan ficou presa na garganta e seu coração disparou numa mistura de medo e determinação. Porque naquela noite o destino dele seria selado, e a traição que vinha de dentro poderia ser a última peça para destruir tudo o que construíram, ou o início de uma nova era onde o amor resistisse ao fogo da tormenta. O eco do vidro estilhaçado ainda reverberava pelos corredores do palácio. Quando Adnan avançou pelos salões, seu passo rápido e firme dominava o silêncio pesado. O calor opressor do deserto parecia entrar junto com ele, invadindo cada espaço com uma urgência sufocante. Aquela noite escura carregava um perigo real, obscuro como as sombras que se alongavam pelas paredes, cobertas de tapeçarias douradas. Layla o seguia, seus dedos entrelaçados na simples renda do vestido, tentando acalmar o ritmo acelerado do coração. O aroma do oud misturava-se ao perfume delicado que o Sava, formando uma barreira invisível, uma fortaleza silenciosa contra as incertezas que avançavam como tempestade no horizonte. Ao chegarem à ala oeste, onde o alarme soara, a porta mostrava marcas de luta, arranhões profundos e uma trinca serpenteando pela madeira escura que parecia gritar por proteção. Rashid já os aguardava, o rosto mostrando a gravidade da ameaça que rondava seus passos.
A perturbação do silêncio não é casual. Eles querem nos quebrar de dentro para fora. Sua voz era grave, carregada de anos de batalhas que foram vencidas aos trancos e barrancos. Algo mais do que simples ameaças paira sobre Al-Zahir. Adnan fechou os olhos por um instante. O peso da responsabilidade apertava seu peito com a intensidade de um punhal cruel e invisível. Por que minha presença? E se tu desinquieta? Porque sombras antigas insistem em sussurrar, mas não cairão sem enfrentar o fogo que eu carrego. Layla deu um passo adianto, seu olhar atento e firme. O que eles querem, Rashid? O que há por trás dessas tentativas? Não são apenas rumores, Layla. Encontramos vestígios que indicam um movimento estratégico, apoio dos que querem esmagar a essência desse império, seda escura e símbolos que pouco entendemos, mas que significam traição e perigo iminente. A revelação caiu sobre eles como uma bomba silenciosa. O palácio, palco dos maiores triunfos do sheik bilionário, era agora um campo minado onde cada suspiro poderia desencadear o caos. A vastidão do deserto lá fora parecia brindar o tormento das almas presas na luxuosa prisão dourada. Adnan voltou-se para Layla, seu olhar, duro, suavizado por uma faísca de ternura. Esta aliança, feita na sombra da mentira, agora é minha única esperança. Se tudo ao nosso redor ruir, que seja juntos. Ela aproximou-se, e naquele simples gesto, a ponta dos dedos tocando a mão firme dele, havia uma promessa sem palavras. A força que carregava vinha das adversidades, da chama que recusava apagar dentro do peito, e do reconhecimento de que ali, naquele toque, o impossível começava a florescer. O silêncio que os envolvia fora quebrado por um sussurro distante, um ruído quase imperceptível que fazia o ar vibrar de tensão. Rashid ergueu a mão, os olhos fixos na penumbra. Há quem caminhe entre nós como um fantasma, alguém que pode destruir tudo de dentro, alertou, sua voz carregada de presságio. Adnan sentiu o peso do trono afundar nos ombros, enquanto o nome da enigmática Alia e o pacto sombrio com a casa Al-Rashid ecoavam nas profundezas da mente. Em quem confiar quando traição se esconde nas sombras que deveriam proteger? Murmurou, voz rouca. Layla apertou sua mão com uma coragem renovada. Confie em nós. Jogamos neste tabuleiro, não como peças, mas como jogadores. Um jogador enfrenta, não foge. Antes que pudesse dizer mais, as portas do salão se abriram abruptamente, revelando Jafar, o espião fiel, trazendo notícias como lâminas frias. Seu rosto sério transparecia o peso da urgência. O inimigo já está entre nós, sheik bilionário. Um traidor em nossas muralhas revelou onde guardamos documentos vitais. Eles planejam invadir a sala de arquivos na próxima noite, para destruir o que protege sua honra. O ar pareceu congelar. O império de Adnan, sustentado por riquezas e segredos ancestrais, tremia diante de uma ameaça que podia apagar tudo em uma só noite. Preparem as defesas. Quero guardas reforçados e portões vigiados até o amanhecer, ordenou. Sua voz retomando o comando, porém carregada do medo que tentava esconder. Layla o observava, vendo não o sheik bilionário imponente, mas o homem que batalhava para proteger uma promessa tênue e frágil, nascida do fogo e da mentira. O céu despontava em estrelas que piscavam como testemunhas silenciosas da guerra interior e exterior que estavam prestes a enfrentar. O palácio, que até então pulsava com a elegante opulência do poder, transformou-se em um campo de batalha velado por seda e ouro.
De repente, um vulto se moveu nas sombras da ala norte, um sussurro cortante no silêncio da noite. A figura encapuzada filtrava-se entre os corredores com passos silenciosos, olhos brilhando de malevolência. Um mensageiro do caos que estava por vir. Adnan tomou um fôlego profundo, o coração acelerado como um tambor ancestral, o olhar fixo, buscando a coragem que deveria manter intacta. Layla, firme ao seu lado, sentiu o mesmo nó apertar a garganta, mas seu espírito não cedeu. Naquele instante, a luta pela alma do Emirado estava prestes a entrar em sua fase decisiva. E no suspiro sutil dos ventos do deserto, entrando pelas janelas abertas, um nome proibido foi sussurrado, quebrando o silêncio e anunciando um destino que seria impossível evitar. O som abafado de passos ressoava. Pelo corredor, enquanto Adnan avançava, o rosto uma máscara de ferro que escondia as turbulências que o consumiam. A madeira da porta, marcada com arranhões recentes, parecia gritar pelas histórias que guardava, histórias de traição e batalhas silenciosas que desenhavam o fim iminente de uma era. Ao seu lado, Layla seguia em silêncio, o peito apertado pela mistura pungente entre medo e determinação. Seu vestido simples contrastava com o brilho imponente do sheik bilionário, mas a chama que ardia em seus olhos era igualmente intensa. Eles não eram mais senhor e serva. Eram aliados forjados no fogo das adversidades que se avizinhavam. Rashid, o braço firme e leal do sheik, os esperava ao lado da porta, o semblante carregado da gravidade da notícia que trazia. Baixou a carregada de uma força que vinha do teto e das paredes daquele palácio adornado por ouro e segredos. Não é apenas um simples aviso, meu senhor. Encontramos evidências claras de que a ameaça está dentro de nossas muralhas. Alguém próximo trabalha contra nós, silencioso e invisível. O calor opressor do deserto parecia comprimir o ar, tornando cada respiração um esforço pesado. Adnan apertou os punhos, sentindo a pulsação irritante do risco que ameaçava seu reinado e a frágil nova aliança que tentava construir. Quem poderia ser capaz disso? A voz de Layla soava firme, mas por trás dela havia a sombra do temor. Adnan se voltou para ela. O olhar cortante que já fora temido nas cortes de todo o Emirado, agora envolvido pela vulnerabilidade que somente ela conseguia despertar. Não sabemos ainda, mas cada passo seu nesta fortaleza precisa ser medido. Não podemos mais confiar cegamente. A tensão entre eles cresceu, silente, mas palpável, enquanto o som das velhas paredes parecia ecoar o peso do destino. Lá fora, a imensidão do deserto continuava inalterada, indiferente às tempestades de homens e mulheres que se enfrentavam ali dentro. Layla se aproximou, e o leve toque de seus dedos na palma da mão dura de Adnan foi um sopro de esperança, um lembrete silencioso de que, naquela guerra, não caminhariam sozinhos. Sou sua aliada, mais do que antes, prometeu, a voz quase um sussurro carregado de emoção. Apesar dos segredos e das mentiras, esse império e você têm em mim uma guardiã resoluta. Adnan firmou o olhar, o brilho no fundo de seus olhos endurecido por anos de batalhas, mas agora também iluminado por um fogo diferente. A aceitação de que sua fortaleza poderia finalmente cair por meio do amor. Layla, você veio para destruir tudo o que construí ou para me ajudar a reconstruir? A pergunta pesada e urgente permaneceu no ar como um desafio. Ela respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra e a esperança delicada que nascia em meio à tormenta. Para reconstruir, mas só se estivermos verdadeiros um com o outro.
Naquele momento, o silêncio foi brutalmente interrompido por um leve barulho vindo do fundo do corredor. Um sussurro, seguido pelo eco súbito de uma porta sendo aberta. Os olhares se voltaram para a penumbra. Rashid ergueu a mão, o corpo tenso, pronto para reagir. Não temos sozinhos, declarou, voz baixa e firme. O inimigo que buscamos está entre nós. Adnan sentiu o pulso acelerar, a convicção batendo tão forte quanto o coração daquelas noites de tempestade e promessa. Que todos os guardas dobrem a vigilância, ordenou, agora, com a autoridade renovada pela necessidade do combate prestes a começar. Não podemos permitir que nada escape enquanto tentamos proteger esse império, e o pedaço raro de esperança que encontrei. Os minutos seguintes foram carregados por um silêncio cortante, onde cada sombra parecia esconder um segredo, e o Palácio Dourado se transformava em uma armadilha tênue para ambos. Layla deixou escapar um suspiro contido, o envelope em suas mãos, com o passado escondido entre seus documentos, martelava sua consciência com o peso da verdade. Uma verdade que podia salvá-los ou destruí-los. Adnan voltou-se na direção do salão principal, o olhar encontrando o dela com uma intensidade que desmontava qualquer barreira. Não posso prometer que sairemos ilesos, disse ele, com uma franqueza rara. Mas prometo lutar até o último suspiro para que estejamos juntos quando o sol nascer amanhã. Ela sorriu, uma mistura de tristeza e coragem que brilhava mais forte que todas as joias do palácio. Juntos, Sheik, contra todas as tempestades. Porém, antes que pudesse dizer mais, o ar pareceu congelar. Um sussurro sutil se espalhou pelos corredores, uma voz esquecida que desafiava o silêncio das noites insones. Os olhos de Adnan se entreabriram lentamente, firmando-se na escuridão pela qual uma figura emergia, envolta em mantos negros que devoravam a luz. Seus passos silenciosos não deixavam dúvidas, e em seu sorriso havia um segredo que ameaçava apagar tudo: histórias, pactos, amores. Um segredo que ele jamais esperara ver cindido entre as mãos da mulher que hoje chamava de aliada. No instante em que a figura se aproximava, Layla apertou a mão de Adnan, consciente de que a tempestade não era mais sobre política, nem segredos antigos. Era sobre eles. E naquele instante congelado, enquanto o palácio suspirava entre o horror e a esperança, o sheik bilionário entendeu que a verdadeira batalha por seu coração e seu império estava. O palácio foi finalmente quebrado, não por vozes ou passos, mas pelo som suave de dois corações que, apesar de todas as tormentas, começavam a bater em sintonia. Adnan Al-Masri olhava para Layla com um brilho novo nos olhos. Não mais apenas o sheik bilionário dominador, mas o homem que se rendia à verdade de seus sentimentos mais profundos. A ameaça que jazera sobre eles como uma sombra insistente começava a perder a força diante da união que agora se firmava. A verdade exposta, os pactos secretos e as traições tinham sido encarados juntos. Nada mais pesava como antes, porque o que construíram, mesmo sobre as pedras do passado, havia se transformado em algo irrefreável e sincero. Layla segurou a mão de Adnan, firme e trêmula ao mesmo tempo, como quem sabe que o caminho à frente ainda terá desafios, mas também saboreia a promessa de um futuro construído a dois. Não temo mais o legado do meu passado, disse ela, a voz firme e serena.
porque encontrei em você não só um senhor, mas um parceiro, alguém disposto a lutar pelo que somos juntos. Adnan sorriu, um sorriso raro, desarmado, que parecia iluminar o vasto salão com a força de todos os sóis dourados do deserto. Nós dois somos mais do que as amarras que tentaram nos prender, confessou, com a voz carregada de emoção. Eu fui um homem acostumado a controlar tudo, a mascarar sensações, mas com você aprendi que a verdadeira força está em deixar o coração guiar. Ao redor deles, o palácio parecia respirar junto, as paredes adornadas com ouro cintilando suavemente à luz do entardecer que se infiltrava pelas janelas arqueadas. O jardim externo, onde tantas conversas furtivas e olhares trocados haviam ocorrido, agora florescia como um retrato da renovação. As rosas desabrochando em cores vibrantes, perfumando o ar com um aroma de esperança. A corte, informada da verdade que abalara o trono, surpreendeu-se com a postura firme e decidida de Adnan, que não apenas desvelou os segredos que o ameaçavam, mas também escolheu Layla como sua consorte definitiva. Sua ousadia quebrou a rigidez das antigas alianças e despertou admiração onde antes havia apenas suspeita. Familiares e aliados, antes divididos entre desconfiança e interesse, encontraram-se diante do valor inquestionável do amor que agora unia-o. Sheik bilionário e a serva que ousara lutar por sua dignidade. O casamento, tão temido e imposto pelo peso político, transformou-se em uma celebração genuína e vibrante da vitória do sentimento sobre as imposições. Em meio a oscilações de joias, sorrisos sinceros e lágrimas de emoção, Layla e Adnan selaram seu compromisso, mais forte do que qualquer contrato, amarrado pela compreensão, pelo perdão e pela coragem de serem quem realmente eram. Sob o céu estrelado de Al-Zahir, com o deserto silencioso testemunhando sua união, Adnan pôs na cabeça a coroa, que não era apenas símbolo de poder, mas agora também de um novo começo. Ele estendeu a mão a Layla, que aceitou sem hesitar. Seus olhares se cruzaram, e naquele instante nenhum segredo precisava ser dito. Toda a verdade estava ali, pulsando entre eles. Fim das intrigas abriu espaço para dias de paz e construção conjunta. Layla, apenas uma serva invisível, tornou-se uma figura respeitada e amada, reconhecida por sua força e sabedoria. O coração de Adnan, antes fechado e guardado a 7 chaves, descobriu a liberdade definitiva na entrega do amor verdadeiro. À medida que o sol se erguia no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e dourados, o emirado parecia renascer junto com seus novos governantes. O vento quente carregava promessas de prosperidade e harmonia, enquanto as dunas intocadas guardavam um segredo antigo, o amor capaz de transmutar qualquer destino. No silêncio tranquilo do salão nupcial, Layla e Adnan trocaram votos não com palavras rebuscadas, mas com o olhar e a certeza de um ciclo que finalmente se completava. O império continuaria forte, não apenas pela riqueza ou pelo poder, mas pela história que criaram juntos. Uma saga de coragem, de superação e, sobretudo, de amor. Ali, naquele instante sagrado, o sheik bilionário sorriu verdadeiramente, liberto das correntes douradas que antes o aprisionavam. Com Layla ao seu lado, não havia mais prisões, apenas um vasto deserto a ser explorado. Mão na mão, com o horizonte aberto e o coração pleno. E assim, entre as luzes suaves do amanhecer e o perfume das flores que despontavam no jardim, sua história encontrou seu desfecho mais lindo. O triunfo do amor sobre as sombras do passado, o renascimento de 2 almas
destinadas a serem uma só, para sempre.